Então, a aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre dilatação térmica. E nós vamos começar aí com dilatação dos sólidos. Certo? O que seria dilatação térmica, né? Toda vez que a gente aquece uma substância, um objeto, o que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente está dando energia, não é isso? Para esse material, e aí as moléculas começam a agitar. E ao agitar, a tendência delas é que elas ocupem, né? Ao ficar mais agitadas, a tendência é que elas ocupem um volume maior. Por isso que a gente estuda dilatação térmica de sólidos. O que é dilatação? Um aumento, seja esse aumento no comprimento, seja um aumento na área da superfície, seja um aumento nele todo, no volume dele, certo? Então, quando a gente está estudando a dilatação de um sólido, a gente pode estar interessado nesses três tipos de dilatação. Por exemplo, eu tenho aqui essa caixinha, e vamos supor que ela é de um material metálico, eu vou levar ela no forno e quero estudar a dilatação dela. Então, eu posso estar interessado só no aumento do comprimento que ela vai sofrer, linear. Então, isso seria a dilatação linear. Mas, às vezes, eu quero saber o aumento na superfície, ou seja, o aumento tanto no comprimento quanto na largura. O aumento superficial, isso é dilatação da área, ou dilatação superficial, o aumento da superfície. Ou então eu posso estar interessado no aumento de volume. Vamos supor que aqui caiba 100 ml, eu vou levar no forno, eu quero saber agora, depois de aumentar a temperatura, quantos ml que vão caber aqui. Então seria dilatação nas três dimensões, no comprimento, na largura e também na altura, ok? Ou melhor, né, aqui na base, né, no comprimento e na largura da base e também na altura. Ou seja, eu vou estar interessado na dilatação volumétrica. Então, quando a gente fala em dilatação de sólidos, tem esses três tipos de dilatação. A primeira, então, que eu falei para vocês, é a dilatação térmica linear. Linear é no comprimento, ok? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma barra que tem esse comprimento inicial, LO. LO é igual comprimento inicial. Aí eu vou levar ela no forno lá, vou aumentar a temperatura dela e depois que ela sair de lá, ela vai ter esse comprimento aqui, ó. Supondo. Então, esse aqui é o comprimento dela depois, que eu vou chamar de L. Então, L é o comprimento final. E esse tanto que aumentou aqui do comprimento inicial para o comprimento final, eu chamo ele de ΔL. O ΔL é o quê? É o que aumentou com a variação da temperatura, ou seja, é a dilatação linear. Mas o que é o ΔL? Não é só eu pegar o comprimento final e tirar o inicial que eu vou ter o ΔL? Então, ΔL é a variação do comprimento final menos o comprimento inicial, ok? Então, ΔL é a dilatação, é a variação entre o final, depois de aquecido, e o inicial que eu tinha antes de aquecer, certo? E como é que eu calculo esse valor, esse ΔL? Esse ΔL vai depender de quê? A dilatação linear. Vai depender do comprimento inicial da barra. Porque se eu pego de mesmo material uma barra de 10 centímetros e uma barra de 1 metro e coloco sobre a mesma variação de temperatura, no mesmo forno, quando eu for medir o ΔL, da de 1 metro vai ser maior, porque ela vai dilatar proporcionalmente. Como ela é maior de tamanho, ela vai dilatar mais do que da de 10 centímetros. Concordam? Então, o ΔL é proporcional ao comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser a quantidade que vai dilatar. Porque é proporcional, ela dilata proporcionalmente. Depende também do material. Se o material é de ferro, se o material é de alumínio, se ele é de cobre. Cada material tem um alfa, que a gente chama de coeficiente de dilatação, que é um valor tabelado, tá certo?
Cada material tem um tanto que vai dilatar, né? Uma quantidade que vai dilatar com a variação da temperatura. Então, alfa é, vamos colocar aqui, alfa é coeficiente de dilatação linear. A unidade do alfa, ele é dado, por exemplo, aqui, ó, ele é dado em graus Celsius a -1. O que que isso quer dizer? Por exemplo, que eu tenho um alfa dado aqui de 1,3 vezes 10 a -5 graus Celsius a -1. O que que isso quer dizer? Como que eu interpreto na tabela? Significa que esse material aqui do alfa, por exemplo, material X, vai dilatar 1,3, uma barra de 1 metro dela, por exemplo, uma barra de 1 metro dela, por exemplo, vai dilatar 1,3 vezes 10 a -5 metros para cada vez que variar 1 grau Celsius. Grau Celsius a -1 é o mesmo, gente, que dividir por grau Celsius. Então, é essa variação no comprimento para cada grau Celsius. Isso que significa o coeficiente de dilatação linear. É o tanto que a barra vai dilatar na unidade do comprimento inicial dela. Se tiver em metro, vai ser em metro. Se tiver em centímetro, vai ser em centímetro. Para cada variação de 1 grau Celsius. Então, quando vocês verem grau Celsius a -1, significa que é por grau Celsius. Então, vai depender do LO, que é o comprimento inicial, do material que é feito, e para isso vai ter uma tabela para vocês consultarem o coeficiente. E também, principalmente, quem que vai causar dilatação? Não é uma dilatação térmica? Então, tem que ter o quê? Variação de temperatura. Então, ΔT é variação de temperatura. Certo? Então, essa daqui é a equação. ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Lembrando que ΔL é o mesmo que L menos LO. Se o exercício estiver te pedindo o comprimento final, você acha ΔL e depois joga na fórmula, certo? Uma outra coisa interessante é que às vezes eles dão pra gente a variação relativa no comprimento da barra. Então ele fala assim, olha, a variação relativa no comprimento da barra foi de 10%. Ele vai te dar em porcentagem. Então toda vez que ele te der essa variação relativa, ele está te dando o ΔL dividido pelo comprimento inicial, que é o tanto que dilatou dividido pelo que eu tinha inicial. É a porcentagem do seu aumento. Então, isso é importante. Vou anotar aqui, ó. Observação. A razão ΔL sobre LO é a variação relativa do comprimento da barra e costuma ser expressa em porcentagem. Certo? Então, vamos lá. Eu falo lá que a variação relativa... Então, olha, se eu pego essa fórmula, só um minuto, se eu pego essa fórmula aqui, ó, para me isolar essa razão, eu tenho que passar o LO aqui para baixo. Então, ΔL sobre LO é igual a alfa vezes ΔT. Então, toda vez que ele te der o ΔL sobre LO, ou ele te der a variação, por exemplo, 25%, foi a variação do volume, a gente vai colocar o valor aqui. 25% é 25 sobre 100, é 0,25, vai ser igual a alfa vezes ΔT. Ok? Então, você acha o valor e depois passa para, por exemplo, um exemplo. Exemplo. Dado que a variação relativa igual variação relativa do comprimento de uma barra com alfa igual a 1 vezes 10 a -5 graus Celsius a -1 foi de 25% para ΔT igual a 10 graus Celsius. Ou melhor, foi de 25%.
Aí eu dei todos os dados, né? Então, calcule, aqui eu vou tirar, tá? Calcule ΔT. Aí, o que a gente vai fazer? O 25% é aqui, olha. Ele entra nesse valor, então é 25 sobre 100, é 0,25, porque 25%, 25 sobre 100. É igual a alfa, que é 1 vezes 10 a menos 5, vezes ΔT. Então, ΔT vai ser 0,25 dividido por 1 vezes 10 a menos 5, que vai dar 0,25 vezes 10 a quinta, que vai dar 2,5 vezes 10 a quarta, ok? Que vai ser 2,5 vezes 10 a quarta graus Celsius, porque aqui foi dado em graus Celsius a menos 1, certo? Então, a variação de 25% é muito, né? Eu dei uma variação grande, aumentou 1/4. Então, para essa barra que tem esse coeficiente tão pequeno, aumentar em 1/4 o seu tamanho, ela precisa de sofrer uma variação de temperatura muito grande, tá? Esse valor aqui eu dei aleatório, tá, gente? Da minha cabeça, por isso que deu uma temperatura tão alta. Mas então, só para entender, quando ele der a variação em porcentagem, vocês vão substituir aqui, ó. Aí o LO sai daqui e vem para cá. Então, ΔL sobre LO, que é 25%, 0,25. Eu substituo o alfa, achei o ΔT. Eu podia ter dado ΔT também para achar o alfa, um outro exemplo. Então, eu dou a variação relativa do comprimento da barra, dou a variação de temperatura que ela sofreu e pergunto qual é o coeficiente dela. É até mais comum, certo? Então, ele fala assim, ó, vamos fazer esse outro exemplo aqui só para ficar bem claro. Ele fala que a variação relativa, exemplo 2, uma variação relativa do comprimento de 10% para uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Qual é o alfa desse material utilizado? O que eu vou fazer? Toda vez que ele dá o 10%, eu tenho que usar a fórmula desse jeito aqui, ó. Então, 10%, 10 sobre 100, que é esse valor. Alfa vezes 20. Então, isso aqui vai dar, alfa é igual a 200, aqui, ó, vai dar... Então, alfa é igual a 10 sobre 20, alfa é igual a meio grau Celsius a menos 1, ok? Então, simples assim quando apareceu porcentagem. Isso aqui tem bastante, costuma aparecer uns exercícios desse tipo. Uma aplicação aí, gente, voltando aqui para as lâminas, uma aplicação que a gente tem de dilatação linear são as barras bimetálicas, lâminas ou barras bimetálicas. Vou colocar lâminas, tá? Aqui, ó. Porque elas têm que ser bem fininhas. Barra já dá a ideia de uma coisa mais grossa, né? Lâmina bimetálica. O que é essa lâmina bimetálica? Como o próprio nome já diz, ela é uma lâmina, ela é uma barra com uma espessura muito fina, composta de 2 metais. Por exemplo, aqui o metal A e o metal B, certo? Então, como são 2 metais diferentes, elas têm alfa diferente. Então, quando eu aqueço ela, uma vai dilatar mais do que a outra, porque elas são de materiais diferentes. Cada uma tem um alfa, alfa A e alfa B. Alfa é que caracteriza o material delas. Então, se aqui está embaixo, dilata mais, a hora que ela aquece, ela vai dilatar mais, ela vai crescer mais, ó, e vai empurrar a de baixo a de cima para cima. Se a de cima que dilata mais, ela vai crescer mais e vai forçar a outra para baixo. Então, toda vez que aqui, ó, se eu forço aqui para baixo, ó, se ela encurva para baixo, significa que a de cima dilatou mais, alfa A maior do que alfa B. Agora, se ela encurva para lá, ó, A e B, significa que o A é menor do que o B ganhou e fez ela crescer mais aqui por baixo e subir. Esse ganhou,
fez ele empurrar para baixo. Ok? Isso aqui, gente, é muito usado em circuitos elétricos. Porque às vezes a gente tem um circuito e aí você coloca uma lâmina, por exemplo, eu tenho aqui um circuitinho, certo? E aqui eu tenho aqui uma lâmina, uma campainha aqui ou uma lâmpada, por exemplo. Então, o que acontece? Ou melhor, eu não devia ter feito assim, né? Eu tenho que fazer ela aqui, eu tenho que apertar, ela não pode dilatar. Eu tenho que colocar ela aqui, deixa eu ver como que eu posso fazer. Eu posso deixar ela retinha assim, ó. Só que não vai encontrar, ok? Deixa eu tirar isso aqui só pra vocês entenderem. Ó, então eu vou deixar meu circuito assim e ele não tá encontrando. E aí, é um circuitinho que eu vou usar então contra incêndio. Aí começou a pegar fogo, o que acontece? Rapidamente vai ter aquecimento desse fio, ao aquecer ele dilata e ao dilatar ele vai fechar o circuito aqui. Aí aqui tem uma campainha, aí dispara o alarme, por exemplo. Certo? Então, a lâmina bimetálica foi usada, né, hoje nem tanto como antes, com o desenvolvimento da tecnologia, mas ela já foi muito usada para proteção de circuito, porque aí quando tem um aumento de temperatura, ela dilata, e aí ela fecha um circuito e te dá um sinal que você precisa, que ali a temperatura aumentou, certo? Então é assim, ó, ela dilata e fecha o circuito aqui. Agora, às vezes às vezes eu uso a lâmina bimetálica, que pode ser uma lâmina comum, né? Mas eu uso a lâmina bimetálica porque aí eu quero que o circuito feche. Se eu coloco assim, né? Ó, se eu coloco uma lâmina aqui, por exemplo, vou colocar um circuito assim, ó. Aqui eu vou colocar uma lâmina, certo? E aqui que eu vou colocar, ó, o resto do circuito. Aqui tá a bateria, ó, o circuito tá assim. Aí tá embaixo. Aí tem que ser uma lâmina. Porque a hora que aquecer, a de cima dilata mais do que a de baixo. A hora que aquecer, o que ela vai fazer? Ela vai encurvar aqui, ó. Ela vai encurvar, vai fazer isso aqui, ó. Nossa, gente, eu sou ruim demais pra desenhar. E aí ela vai tocar aqui. Estão vendo? Deixa eu colocar minha bateria aqui. E aí ela vai tocar aqui, ela dilata, ela encurva, porque ela dilatou mais, né, no caso a de cima, e aí ela fecha o circuito. Então as lâminas metálicas são usadas, porque ao aquecer elas podem subir ou descer. Então são muito usadas foram mais ainda, para proteção de circuito aí com variações de temperatura, certo? Então, já estudamos como que se dá a dilatação, né, o aumento no comprimento, apenas no comprimento, que é o linear, ΔL. Mas às vezes eu estou interessada em estudar não a dilatação só no comprimento, mas a dilatação térmica superficial. O que é superficial? É da área, é da superfície. Então, a fórmula vai ser a mesma coisa. A variação da área vai depender da área inicial. Gente, comprimento não é só uma dimensão? Área, superfície não é lado vezes lado? Não são duas dimensões? Então, aqui nós vamos usar 2 vezes o alfa. O alfa que é tabelado é sempre a dilatação linear. Então, se você quiser achar superficial, é 2 vezes alfa, vezes ΔT. Mas esse 2 vezes alfa, ele tem um nome, ele é chamado de beta. O que é o beta? É o coeficiente de dilatação superficial. Então, fiquem atentos aí, porque se no exercício ele te dá o linear, para calcular o da área, você tem que multiplicar por 2. Agora, se no exercício já te dá o coeficiente superficial, aí é só jogar na fórmula, ele já está te dando o beta. Qual a unidade? A mesma do alfa. Graus Celsius a menos 1. Então, aqui, o que é ΔA? É a área final menos a área inicial. O que é A0? Área inicial. E o que é a área final? Certo?
Então a fórmula é a mesma, só muda aqui que é o beta e o ΔL substituiu pelo ΔA e o A0, certinho? Se eu der uma variação em percentual, um aumento relativo em percentual, aumento relativo em percentual é o quê? ΔA dividido pelo A0 é o aumento relativo. Igualzinho usado lá no ΔL sobre LO. Eu posso dar um aumento relativo da área, o tanto que aumentou relativamente a minha área em relação ao comprimento inicial, ok? É só o ΔA dividido pelo A0, certo? Então, a mesma coisa da dilatação superficial, ou melhor, da dilatação linear, só muda o ΔL sobre o A. ΔL sobre L0, agora ficou ΔA sobre A0. Agora, já estudamos o aumento só no comprimento, o aumento na superfície, que é a área. Agora eu estou interessada no aumento em 3 dimensões, tanto na base, tanto aqui na área da base, quanto na altura. Ou seja, eu estou interessada em estudar o aumento volumétrico do volume dessa barra. Então, agora a gente vai estudar uma dilatação térmica volumétrica. Ela vai depender de quê? A mesma fórmula. A variação no volume vai depender do volume inicial. Agora, o volume não são 3 dimensões? Então, é 3 vezes o alfa, porque o alfa é polinear, vezes ΔT. Mas para a gente não ficar colocando 3 alfa, se ele der direto, o gama significa o quê? Que ele está te dando o coeficiente de dilatação volumétrica já. Então, a fórmula para o volume é ΔV igual VO vezes gama vezes ΔT. Atenção nos exercícios. Às vezes ele dá o alfa, você tem que lembrar que você tem que multiplicar por 3. Às vezes ele já te dá o coeficiente volumétrico, não tem que multiplicar por 3. Ok? ΔV sobre VO é o aumento relativo de volume, que é dado em porcentagem, igualzinho o da área, certo? A mesma coisa do valor da área. Agora, quando a gente fala em dilatação de sólidos, então, a gente pode estudar um aumento no comprimento, o aumento na área, como essa superfície, ou o aumento no volume. Agora, tem uma outra dilatação, gente, que nós vamos estudar agora, dilatação de líquidos. Agora que são os líquidos. Os líquidos a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? A gente consegue aquecer um líquido sem ele estar contido num recipiente sólido? Eu consigo aquecer só a água? Não. A água eu tenho que colocar ela para fazer café aí na casa de vocês. A gente não tem que colocar ela numa vasilha de alumínio e colocar no fogo. A hora que a água aquece, a vasilha de alumínio também não aquece. E o alumínio é sólido, ao aquecer ele também não varia o volume. Então, quando a gente estuda dilatação de líquidos, a gente não consegue estudar só do líquido, ok? Primeira coisa, faz sentido eu falar em aumento linear do líquido? Faz sentido eu falar em aumento da superfície do líquido? Não faz. A dilatação de líquidos, ela é uma dilatação exclusivamente o quê? Volumétrica. A gente só faz sentido a gente falar que aumentou 10 ml, 20 ml, 1 litro. Então, a gente fala em dilatação volumétrica. Então, a dilatação volumétrica vai ser o quê? O ΔV do líquido vai ser igual ao volume inicial do líquido vezes o gama do líquido vezes a variação de temperatura. Até aqui, ótimo, beleza. Eu vou te dar o volume inicial do líquido, o gama dele, o tanto que é o coeficiente, e vou te dar a variação de temperatura. Você vai achar o tanto que o líquido vai dilatar ao sofrer essa variação de temperatura. Só que 90% dos exercícios sobre dilatação de líquidos, ele não vai te dar esses dados bonitinho. Eles vão te falar assim, que eu tinha, por exemplo, 100 ml de água num recipiente de alumínio. Ao aquecer a água, variar a temperatura da água de 80 graus Celsius, qual foi o volume final da água? Então, o que acontece? Ele tá te dando o volume inicial,
Ou melhor, às vezes ele te dá o volume inicial não da água, ele te dá o volume inicial da vasilha de alumínio. Então, você precisa de saber qual é a dilatação do material. Porque presta atenção, vamos lá para ficar claro. Eu tenho aqui, esse recipiente tem 100 ml, certo? 100 ml. Eu vou encher ele de um líquido. Eu quero saber o coeficiente de dilatação desse líquido. Eu vou encher ele de líquido. Então, ele tem 100 ml, eu tenho 100 ml do líquido, certo? Aí, o que vai acontecer? Eu vou pôr ele para aquecer. A hora que ele aquecer, uma parte vai vazar, porque ele tá cheio, vai dilatar, uma parte vai vazar. Aparentemente, para mim, o que vazou é o que dilatou, certo? Então, vamos supor que vazou 10 ml. Então, dilatou 10 ml. Só, gente, que esse recipiente, que antes cabia 100 ml, agora cabe mais de 100, cabe 105, por exemplo, porque ele dilatou. Então, o que realmente dilatou não foi só 10 ml, foi 10 ml mais 5 ml que ainda está aqui dentro, porque o recipiente aumentou de tamanho. Então, a dilatação real do líquido foi o que vazou, 10 ml, mais 5 ml, que foi a dilatação do recipiente. Então, isso é que eu quero que vocês entendam. A maioria, quando eles te der os dados do líquido diretamente, você pode jogar na fórmula sem problema nenhum. Mas 99% dos exercícios não vai te dar os dados do líquido. Ele vai te falar uma quantidade que vazou do recipiente e vai te dar os dados do recipiente e vai te pedir quanto que realmente o líquido dilatou. Você vai lá e fala assim, ele dilatou o que vazou. Não, ele dilatou o que vazou, mas o tanto que o seu recipiente também dilatou, porque ainda tem líquido lá dentro a hora que ele aumentou de tamanho. Então, toda vez, vamos fazer um exemplo aqui, toda vez aqui que eu tenho um recipiente, tenho 2 pratos aqui, certo? Esse recipiente está cheinho de um líquido. Aí eu aqueço ele e o que acontece? Eu vou aquecer ele e o que acontece? Vai vazar um pouco, ok? Então, qual que é a dilatação real? A dilatação do volume, porque isso aqui é dilatação volumétrica. Dilatação real do líquido vai ser a dilatação. Isso aqui que vaza, a gente chama de dilatação aparente. O que vazou, a gente vai chamar de dilatação aparente, porque aparentemente, para mim, dilatou isso. Mas, na verdade, o real é diferente, é isso mais o recipiente. Então, dilatação aparente, ΔV aparente. Então, ΔV aparente, mais a dilatação de quem que eu falei para vocês? Mais a dilatação do recipiente. Então, essa aqui é a fórmula que nós vamos ter que usar. Porque o que vai acontecer? O exercício vai te dar os dados do recipiente. O recipiente é sólido. Você pega o volume inicial do recipiente e vai te dar o gama do recipiente e a variação de temperatura. Você consegue calcular o tanto que o recipiente dilatou, porque ele vai te dar os dados. Por exemplo, um recipiente de alumínio, ele vai te dar os dados do alumínio. E uma outra informação que é muito dada nos exercícios é a quantidade que vazou. O que vazou é o aparente. Então, para mim saber quanto realmente esse líquido dilatou, eu tenho que pegar o que vazou, que é o aparente, e somar com o tanto que o meu recipiente dilatou. Então, eu vou pegar os 10 ml e somar com os 5 que ainda tem aqui dentro. Então, não esqueçam, toda vez que ele te der dados do recipiente e o que está vazando, nós vamos ter que usar essa fórmula para calcular a dilatação do líquido. Porque a gente não consegue aquecer um líquido sem um sólido. Então, sempre que você vai calcular a dilatação do líquido, não basta ele só te falar o que está vazando. Você precisa de ter conhecimento do tanto que o recipiente dilatou. Então, essa dilatação tem que estar incluída. Então, se ele não te der direto, você pode calcular o ΔV do recipiente. O que você vai usar? O volume inicial dele, o gama dele e a variação de temperatura que ele sofrer. E a aparente? A aparente é o que vazou. O que vazou, você consegue, ele vai te dar essa informação, o exercício, certo? Agora, só para a gente lembrar aqui, porque a gente já viu, a água é um caso especial. A água se comporta de forma irregular. Entre 0 e 4 graus Celsius, ela se comporta de forma o quê? Irregular. Certo?
Então, lembrem disso daqui quando a gente for fazer. Lembra que a gente falou? De 0 a 4 graus Celsius, a temperatura está aumentando, era para dilatar. No entanto, o que se observa é uma redução no volume. E de 4 para 0, 4 graus Celsius a 0 era para o volume diminuir, a hora que ele vai congelar. No entanto, o que se observa é uma dilatação do volume, ok? Entre 4 e 0. Então, observem para vocês verem, ele está indo de 4 para 0, o volume está aumentando. E ele está indo de 0 até 4, está tendo uma redução de volume. Até 4 ele reduz o volume, para depois ele começar a aumentar de novo. Então, qual que seria a temperatura, qual que seria a água mais densa? A densidade não tem a ver, não é inversamente proporcional ao volume? Densidade inversamente proporcional ao volume. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Menor o volume, maior a densidade. Aqui nesse período aqui não está reduzindo o volume? De 0 a 4 da água líquida. De 0 a 4 não está reduzindo o volume? Se está reduzindo o volume até 4, ele reduziu o máximo que ele pode. Então, reduziu o máximo que ele pode, a gente tem a água na maior densidade. Então, anotem aí para mim. A 4 graus Celsius é a temperatura para a qual a água se encontra com a maior densidade. Lembra que eu expliquei para vocês lá atrás que quando a superfície de um lago congela, o que acontece? Ela congelou a superfície, o gelo é menos denso que a água, então ele não desce, então aquela barreira de gelo funciona como um protetor térmico, não deixa o que está lá embaixo perder mais calor, a água lá do fundo perder mais calor para o ambiente. Então, embaixo desses rios congelados na superfície, a gente tem a água na sua maior densidade. A gente tem a água em torno de 4 graus Celsius, ok? Então, a 4 graus Celsius, a gente tem a água na sua maior valor de densidade, porque houve uma redução de volume de 0 para 4, e quanto menor o volume, maior é a densidade, certo? Então, água a 4 graus e água a 1 grau Celsius, ou água a 0 grau Celsius, a água a 4, mesmo tendo uma temperatura maior, ela é mais densa, por causa da propriedade regular. Isso acontece com todos? Não. A maioria dos materiais, quando você aumenta a temperatura, você aumenta o volume. E aumentando o volume, você diminui a densidade. Mas a água, exclusivamente nesse intervalo, se comporta de forma irregular. Por isso que nesse intervalo entre 0 e 4, quanto maior a temperatura da água, menor vai ser sua densidade. Desculpa, gente. Por isso que nesse intervalo entre 0 e 4, quanto maior a temperatura, maior a densidade. Só nesse intervalo. Pauliane, e se eu sair do 0 e 4? Então, se eu for comparar água a 10 graus e água a 20 graus. A 20 graus não está nesse intervalo, maior temperatura, maior dilatação, maior volume, menor densidade. Então, a água a 20 graus é menos densa, porque tem maior volume, do que a água a 10 graus. Ficou claro, gente? Então, depois eu passo uma lista para vocês, tá ok? Por hoje é só.